Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos mais uma videoaula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre mais um gênero textual. E o gênero textual de hoje que nós iremos aprender se chama poema. E aí, você já ouviu falar nesse gênero textual? Alguém já leu para você, ou até mesmo você já leu, ou mesmo escreveu um poema? Então, se você ainda não conhece o poema, não tem problema, nós iremos conhecê-lo agora. E se você já conhece, também não tem problema, que a gente vai continuar aprendendo mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, preste bastante atenção em todas as informações que eu vou passar para você agora, para a gente aprender juntos. Então, o poema é um tipo de texto escrito e organizado em versos. Eu vou mostrar um poema para vocês, que aí você vai compreender melhor. O nome desse poema se chama Para Ir à Lua e é de Cecília Meirelles. Vamos ler. Enquanto não tem foguete para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Então, nós acabamos de ler um poema. Esse texto aí nós chamamos de poema. E deixa eu te explicar uma coisa. Você está vendo cada uma dessas linhas aqui que eu li, ó? Cada uma dessas linhas aqui, escritas, elas recebem um nome. E o nome delas são versos. É isso mesmo. A gente leu aqui no slide anterior, ó, que o poema é um texto escrito e organizado em versos, não é? Foi isso que a gente acabou de ler. Então, esse poema aqui, ó, cada uma dessas linhas que nós lemos, nós chamamos de versos. Então, vamos contar quantos versos esse poema tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 linhas, ou seja, esse poema contém 11 versos. Até aqui está super fácil, não é? Então, vamos lá. Cada uma das linhas de um poema nós chamamos de versos. Agora eu vou te contar mais uma coisa. Você está vendo que esses versos são organizados em grupos? Tem um grupo aqui, outro grupo aqui e mais um grupo aqui embaixo. Temos 3 grupinhos, não é? Cada um desses grupos aqui, ó, nós chamamos de estrofes. Então, o conjunto de versos se chamam estrofes. Aqui eu tenho uma estrofe de 4 versos. Aqui eu tenho outra estrofe que contém também 4 versos. E aqui no final eu tenho outra estrofe com apenas 3 versos. Então, esse poema aqui contém 11 versos, que são as 11 linhas que nós contamos, e 3 estrofes. Super fácil, não é? Agora você já sabe como compor um poema, como que é a composição dele. Além dos versos e das estrofes, os poemas contêm rimas. O que é que são as rimas? São aqueles sons parecidos que a gente encontra ou no meio ou no final de cada verso. Vamos ler aqui uma estrofe de um poema para você entender melhor. Esse poema se chama Ficção Científica. Nós vamos ler apenas uma estrofe aqui. Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. Esse poema foi escrito por José Paulo Paes. Reparem uma coisa, tem algum som parecido no meio ou no final desses versos? Vamos lá. Olha aqui. Sideral e final terminam com o mesmo som, não é? Então, isso que nós chamamos de rima. São palavras que terminam com sons parecidos. Então, a rima dessa estrofe está presente em sideral e final. Por isso que essas palavrinhas nós chamamos de rimas, que são esses sons parecidos. As rimas dão musicalidade aos poemas, só que tem uma questão aí. Nem todos os poemas possuem rimas, tá bom? O poema não precisa necessariamente ter uma rima. Alguns poemas possuem rimas e outros não. Você também pode criar um poema. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa, né, que poema é só para os adultos, para quem já é gente grande, mas não. O poema é para todo mundo que quiser compor um, que quiser escrever um poema. Porque através dele a gente pode se expressar. O poema revela muito a expressão dos nossos sentimentos. E tem uma questão, o poema ele pode ser representado com diversos temas.
Você não precisa escrever um poema de um tema específico apenas. Você pode escrever um poema com o tema que você quiser. Temos até alguns exemplos aqui, ó. Você pode escrever, por exemplo, um poema sobre a escola. Ó, quanto tempo que a gente está longe da escola, né? Que a gente não está frequentando a escola. Você pode, então, escrever um poema relatando a sua saudade de estar na escola, de ver as pessoas, de ver os professores, a tia da merenda, que são sempre as tias legais também, né? Você pode escrever o poema sobre o que você quiser. Além da escola, você pode também escrever um poema sobre o futebol. Quem aí gosta de jogar futebol? Eu gosto de futebol. Não entendo muito não, mas eu gosto do futebol, principalmente de jogar mesmo o futebol. Então você pode escrever um poema falando o quanto que é divertido jogar o futebol. Além do futebol, você pode escrever um poema falando sobre a sua família, né? Falando sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos, se você tiver, o tio, a tia, o primo e a prima, sobre quem você quiser falar. Ou também sobre uma amizade, algum amigo que você tinha na escola, mas que você está morrendo de saudade porque devido à pandemia você não está vendo mais esse amiguinho com frequência, dentre tantos outros assuntos. Você pode escrever o poema, como eu disse, sobre o que você quiser. E o poema você já sabe, né? Ele contém versos, que são aquelas linhas, e as estrofes, que são os conjuntinhos dos versos. E você pode também rimar um verso com o outro, que vai ficar bem legal. Então, resumindo, o que é um poema? É uma forma escrita que pode conter rimas ou não. Ele pode ter rimas ou não. Ele também é expressado, né, expressa o sentimento que se desperta, por exemplo, quando a gente vê um quadro, quando a gente vê uma foto ou uma paisagem. Por exemplo, às vezes você vê uma foto de alguém que você sente saudades, então você pode escrever um poema sobre essa pessoa que você está sentindo saudade. E por último, aqui, ó, o poema também tem a função de divertir o leitor. É muito bom quando a gente senta, vai lá ler um poema, ele acalma a gente, né? E a gente consegue sentir, ver a expressão que o seu autor está querendo passar para a gente. Então, pessoal, hoje nós aprendemos o que é o poema e eu quero ver se você vai compor um poema aí na sua casa para alguém. Vou te dar uma ideia. Faz um poema para sua mãe ou para o seu pai, para alguém que você goste e expressa seu sentimento para essa pessoa através do poema escrito. Estamos combinados? Nos vemos então na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.